Muita gente sonha em, depois de se aposentar, largar a cidade grande, vir morar mais perto do mar, comprar uma casa na praia, construir uma vida nova, aproveitar que está tranquilo agora que está aposentado, né? Poder viver com mais tranquilidade. Mas existe uma coisa que quase ninguém comenta, que é o que acontece depois da mudança. No começo, tudo é novidade, caminhar na praia, assistir o nascer do sol, ver o pôr do sol, menos trânsito, mais qualidade de vida, mais tranquilidade. Mas só que depois de alguns meses, a rotina vem. Quando a mudança acontece, muitas vezes fica para trás também, por exemplo, os filhos, os vizinhos, netos, às vezes irmãos, amigos de décadas, a igreja, o clube, a comunidade, às vezes um médico ali de anos que acompanhava você, atividades ali do dia a dia que já fazia parte da sua rotina. E de repente você percebe que você conhece muito pouca gente nessa nova cidade. E depois dos 60, depois da aposentadoria, acaba que não é tão simples assim fazer novos amigos, porque na juventude a gente faz amizade naturalmente, ali na escola, na vizinhança, no trabalho, na faculdade. E depois da aposentadoria isso muda, porque a questão da convivência muda bastante também, né? Você já não faz mais tanto parte desses ambientes. E daí numa cidade nova, se você quiser criar novos círculos de amigos, de pessoas, você passa a ter que buscar isso, né? E às vezes nem sempre é fácil, nem sempre as pessoas querem fazer esse movimento. Então, uma coisa que é importantíssimo você avaliar antes de você fazer qualquer mudança, seja ela para o litoral ou para qualquer outra cidade, é essa questão da rede de apoio que você vai deixar para trás. Se você escolheu morar numa cidade litorânea, então tem outra coisa que você tem que levar em consideração, é a questão da temporada. Porque assim, no litoral a gente tem a baixa temporada e a alta temporada. Na baixa temporada, a cidade ela fica vazia. Algumas pessoas vão gostar dessa questão da tranquilidade. Já outras pessoas preferem mais movimento, mais agito, mais convivência, né? Que tipo de pessoa que você é? Agora, já na questão da temporada, a cidade muda. Então, vem muito agito, as praias estão sempre lotadas, os restaurantes estão sempre lotados, bastante movimento, movimento no mercado, trânsito na cidade. E às vezes a pessoa, então, que está buscando ali mais uma tranquilidade, uma qualidade de vida, uma paz, ela não vai gostar muito dessa parte. Principalmente se você tem mais de 60 anos, né, que a gente realmente, conforme vai envelhecendo, a gente quer mais sossego, não é verdade? Então, essa parte da temporada, ela também tem que ser avaliada por conta disso. Porque na temporada aqui, pessoal, a gente tem que lidar com algumas coisas, como por exemplo, som automotivo alto, agora tem o pessoal que traz essas caixas de som, às vezes traz na praia, às vezes está fazendo um churrasco, uma festa ali do lado da sua casa, e daí com som alto, aí criança gritando, pessoas gritando. O que que acontece? Isso tira um pouco o sossego do morador local, né? E daí isso vai impactar ali no morador, né? Às vezes noites mal dormidas, dificuldade para descansar, ter uma tranquilidade ali, mesmo durante o dia. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Por exemplo, também, quando você vai para o mercado, sacolão, lugares assim, na temporada está sempre lotado. Então você vai ter mais fila, tem que enfrentar a fila, né? Demora mais o atendimento, aumenta o trânsito, falta estacionamento, então tem que ter bastante paciência com os turistas, porque a cidade realmente fica bem cheia. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, a questão da rotina, às vezes da falta de rede de apoio, de um ambiente novo, cidade nova, a questão da temporada também, que a cidade muda bastante, vem bastante turista, a questão da tranquilidade. Pode ser que algumas pessoas venham a desenvolver algum impacto emocional. Isso não acontece com todas as pessoas, depende muito, né? Depende da personalidade, dos objetivos da pessoa, da questão da adaptação. Alguns têm mais facilidade de se adaptar, outros têm menos, né?
mas é um desafio real para pessoas que mudam de cidade, principalmente ali na fase da aposentadoria. Bom, além dessas questões, tem uma outra coisa importante que você tem que avaliar antes de fazer uma mudança de cidade: a questão da saúde. Porque geralmente quem é aposentado já tem ali mais de 60 anos, né? E a gente sabe que a recorrência de precisar de exames, ir ao médico, hospital, às vezes a pessoa já tem alguma doença pré-existente, tem que ir com mais frequência buscar esses serviços de saúde. Então, por isso a questão da saúde é muito importante de se avaliar. Então, aqui em Matinhos, como funciona a questão da saúde? Nós temos uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA 24 horas, que inclusive fica aqui no nosso bairro. É a UPA Praia Grande. Então, atendimentos de urgência e emergência tem o UPA. A gente tem também postos de saúde, tem uma maternidade que, se eu não me engano, chama Nossa Senhora dos Navegantes. Aí tem clínicas, né? Clínicas particulares, tem pelo SUS também, que atende o SUS, para exames simples, exames de imagem, exames de sangue. Mas para questões de alta complexidade, nós não temos. Por exemplo, aqui em Matinhos não tem um hospital. Geralmente, quando é questões assim de média e alta complexidade, ou tem que ir para Paranaguá, ou tem que ir buscar atendimento em Curitiba. Então, isso é um ponto bastante importante que deve ser avaliado. Porque se você tem necessidade, por exemplo, de um atendimento de mais complexidade, aí você tem que estar ciente que você vai ter que se deslocar para essas outras cidades. O hospital mais próximo aqui de Matinhos, que inclusive é referência aqui para a região, fica em Paranaguá, que é o Hospital Regional do Litoral. E Paranaguá é uma cidade portuária que fica aqui perto e é mais ou menos ali de 40 minutos a 1 hora mais ou menos de deslocamento, salvo engano. Mas é mais ou menos isso, dependendo do trânsito. Mas nessa questão a gente tem uma boa notícia, né? O governo do Paraná anunciou que vai ser construído um hospital aqui em Matinhos. Então já tem o projeto, parece que já tem até o terreno onde ele vai ser construído. É uma coisa que eu acredito que vai ser logo, lá pelo ano que vem, né? A gente está em 2026, não sei se já vai começar esse ano, mas é uma coisa que vai acontecer logo. Então já vai melhorar bastante essa questão, tendo um hospital aqui, né, um hospital regional de Matinhos, vai atender toda essa região aqui do litoral, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e tudo mais. Outra questão, pessoal, é a questão do plano de saúde. Se você é aposentado e não depende do SUS, tem o seu plano de saúde, uma coisa importante é você verificar se o seu plano de saúde tem algum convênio aqui em Matinhos, nas clínicas por aqui, porque a maioria dos planos de saúde não tem rede credenciada em qualquer lugar. E muitas vezes a gente ouve falar que as redes credenciadas, né, as operadoras, têm geralmente na cidade de Paranaguá e Curitiba. São poucas que operam aqui em Matinhos. Então é isso que eu aconselho vocês a avaliarem com relação à questão da saúde, porque geralmente para o idoso acaba pesando mais, né? Consultas mais frequentes, às vezes precisa de uma fisioterapia ou alguma coisa assim de mais alta complexidade, exames periódicos, acompanhamento com vários médicos. Então, se esses serviços são concentrados em outra cidade, acaba que a rotina fica ali um pouco mais difícil para a pessoa com relação aos deslocamentos. Aí vocês devem estar se perguntando, então, nossa, diante de tudo isso que você falou, né? Será que ainda vale a pena morar em Matinhos? Você está querendo desestimular as pessoas a virem morar em Matinhos? Não é isso, pessoal. O que eu estou dizendo aqui para vocês é assim, ó, avaliem bem antes de tomar qualquer decisão, porque tudo vai ter um lado positivo, o lado negativo, os prós, os contra. O importante é você ter o conhecimento disso para você saber o que fazer diante de alguma situação. Porque assim, não dá para mudar só por essas questões da qualidade de vida, da vista para o mar. Tem todo esse conjunto que deve ser levado em consideração, porque é uma decisão muito importante, é uma decisão de vida. Então, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês e também a minha experiência já morando aqui há 3 anos,
O que eu faria? Antes de mudar definitivamente, eu passaria alguns meses na cidade para conhecer. De repente você vem na baixa temporada, passa alguns meses, vê como que é. Vem na temporada também, passa aí alguns dias, né, vê como funciona a cidade na temporada. Não venha, tipo assim, definitivamente. Faz um teste primeiro. Vale a pena perguntar, não apenas como é a praia, como é a orla, como é o calçadão, mas também vale a pena perguntar como será a minha vida morando aqui. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Eu terei o maior prazer em compartilhar, em responder segundo a minha experiência, como está sendo, né? Alguns pontos que de repente eu observei ali que eu posso compartilhar com vocês que vai ser legal. Então pode deixar aí nos comentários que eu sempre respondo as perguntas. E até o próximo vídeo.